Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre LGPD, vamos falar hoje sobre um documento bastante importante, que é o LIA, Avaliação de Legítimo Interesse. Temos na LGPD as 10 bases legais e uma delas, a nona, base ou hipótese legal, como queiram chamar, é o legítimo interesse do controlador. Então, para que possa exercer esse legítimo interesse, é necessário que se elabore um documento que comprove que esse tratamento de dados é realmente necessário e que não impacta em nada no titular. Então, fizemos esse modelo em Excel para ficar bem fácil de entender. Você pode fazer utilizando outra ferramenta que seja que você domine melhor ou que você já tenha adquirido, mas nós trouxemos aqui um modelo para que você tenha uma visão clara de como ele funciona. Vamos lá então? Então aqui é o legítimo interesse, conforme eu falei, o artigo 7º do inciso 9º da LGPD, e é a nona hipótese legal, que é o legítimo interesse. Então, LIA. Então, nesse enquadramento de dados, se você for utilizar ou lançar mão dessa base legal, você precisa enquadrar esse tratamento nessa base legal. Então, você vai proceder da seguinte forma. Você vai realizar uma série de perguntas e respostas para que você consiga saber se realmente consegue enquadrar esse tratamento nessa base legal. Então, o legítimo interesse, conforme o artigo 10, ele vai precisar que você confira a finalidade legítima desse tratamento, a situação, que é concreta. Então, eu estou deixando os descritivos, eu não vou passar um a um lendo, porque como o documento vai ficar no vídeo, vocês vão pausando depois e vão lendo com mais cautela. Eu vou falando sobre ele e sobre os tópicos para que eu consiga mostrar para vocês de forma rápida, mas que vocês tenham essa visão bem clara. Então, se a situação aqui concreta do legítimo interesse, né, que é necessário descrever o contexto real desse tratamento, aqui nós mostramos a necessidade. No artigo 10 aqui nós temos a necessidade de utilização desses dados para esse tratamento, a minimização, ou seja, utilizar o mínimo de dados pessoais necessários para que seja elaborado esse tratamento. Se você precisa desses dados, digamos, para uma folha de pagamento, para uma cobrança, para a elaboração de algum documento, revise e veja o que é estritamente necessário. Então aqui, ó, princípio de necessidade, uso de dados pessoais menos intrusivos. Então, necessidade e minimização, ok? Então, legítimo interesse novamente aqui, ó, como a finalidade legítima, você tem a necessidade, você tem a finalidade, você tem que saber se você só tem essa base legal para você enquadrar, se você vai lançar a mão de outras bases legais, conforme eu disse, são 9 bases ou hipóteses legais que permitem o tratamento de dados. Como eu disse nos vídeos anteriores, a LGPD não veio para proibir nenhum tratamento de dados, mas veio para adequar esse tratamento e dar proteção, da segurança ao titular de dados. Então, para isso, foram criadas essas 10 bases legais que te permitem tratar esses dados desde que seja enquadrado em uma dessas 10. Então, se tiver outras bases legais, é necessário fazer essa verificação e pode dar uma olhada lá na LGPD, a gente vai deixar
o link da lei na descrição do vídeo. Então, no artigo 7º, verificar se tem uma outra lei que pode ser adequada para esse tratamento que não o legítimo interesse. Se não tiver, aí sim, voltamos aqui para nossa finalidade, nossa nona base legal. Então, vamos lá. Continuando aqui, o balanceamento. Nesse balanceamento, você vai fazer, como o nome já diz, fazer esse balanceamento entre alguns artigos e incisos dessa lei. Então, artigo 6º, 7º e o 10º da LGPD. Então, tem a legítima expectativa, os direitos de liberdade fundamental. Então, lembrando aqui, você lança mão dessa base legal quando você não tem como enquadrar esse tratamento em outra base legal, ou também verificando se não vai ter nenhum prejuízo para o titular. Se houver algum prejuízo para o titular, mesmo que você diga que você está usando o seu direito de interesse legítimo de tratamento de dados para uma finalidade, para uma necessidade XPTO, se causa algum prejuízo, algum mal ao titular, essa base não pode ser utilizada, ok? Então, volto a dizer, a gente tem as descrições para que você consiga ver com calma o que você precisa popular em cada célula dessa e alimentar esse documento. Então, ainda no balanceamento aí, como eu falei, os direitos e liberdades fundamentais. Então, não pode prejudicar o titular. Se for prejudicar, não utilize. Salvaguarda. Então, para esse tratamento acontecer, você tem que justificar as medidas salvaguardas que você utiliza. O que são medidas salvaguardas? O local que você armazena esses dados precisam ser apropriados, precisam ser bases seguras e precisa, em volta dessas bases de dados, ter medidas de proteção. Podem ser essas medidas de guarda. Pode ser seu data lake, seu data warehouse, uma base de dados mais sucinta, um arquivo protegido. Você precisa ter em volta disso, protegendo essas bases, as medidas de guarda. Então, por isso que o nome é medidas salvaguardas. Então, você tem que salvaguardar esses dados de alguma vulnerabilidade, algum vazamento, algum incidente de violação de dados pessoais. Então, tem que ser transparente. O titular tem o direito de saber como você guarda isso, quais as medidas que você utiliza para proteger esses documentos, os mecanismos que são utilizados, tem que dar forma ou formas dele se opor a esse tratamento. Se ele não concordar, ou seja, eu tenho os meus dados tratados numa determinada empresa para uma determinada finalidade e eles estão usando para uma outra finalidade a qual eu não fui consultado e eu não concordo. Então a lei me dá esse direito de oposição. Então, para garantir isso aqui, eu tenho que ter mecanismo do titular se opor. Pode ser um e-mail específico onde ele entra em contato, pode ser uma ferramenta como um site ou um portal, ou no site da empresa mesmo pode ter uma aba onde o titular vai fazer valer esse direito. Então isso tem que ficar muito claro quando você lança a mão dessa base legal. A mitigação de riscos. Então o que você tem que provar? Que mesmo havendo riscos, esses riscos têm que ser mitigados, têm que ser eliminados ou, no caso, aceitados, mas que tenha uma comprovação para isso. Vamos para o próximo aqui. Você precisa deixar claro quais são os dados que são tratados dentro desse processo
que você está enquadrando nessa base legal. Então, são nome, endereço, e-mail e demais dados. Então, eles precisam estar descritos nesse documento. Se houverem dados pessoais sensíveis, o que são dados pessoais sensíveis? São aqueles que podem trazer algum prejuízo ou constrangimento ao titular. Estado de saúde, situação financeira, credo, etnia, orientação sexual, peso, enfim. Aquilo que traz constrangimento e que traz prejuízo ao titular é dado sensível e se trata, ele precisa estar descrito nesse documento. Se existem dados de menores, também precisa estar documentado nesse processo e nesse documento. Se essa finalidade para esse tratamento foi motivado por qual tipo de coleta? Então, qual a finalidade desse tratamento dentro desse processo? Então, é coletado para uma finalidade X, é processado em tal ambiente, é armazenado em tal base de dados. Então, tudo isso precisa estar bem especificado aqui. Tratamento de dados fere os direitos de liberdade fundamentais nos termos dessa lei? Se trouxer algum prejuízo, como eu disse, não poderá ser tratado. Então, se não houver outra base legal, isso precisa ser descrito aqui. Então, se traz algum prejuízo aos direitos ou à imagem do titular, precisa estar documentado aqui. E o tratamento é indispensável para a promoção das atividades do controlador? Sim ou não? Se sim, diga o porquê. Se não, diga o porquê. Se for indispensável e não tiver outra forma de tratamento ou outra base legal a qual se enquadre, então lance mão dessa. Se tiver, evite. Quais os benefícios para o titular com o tratamento de dados? Realização de pedidos, financiamento, crédito estudantil, atendimento jurídico, cobrança, como eu falei. Então, isso tudo precisa estar especificado aqui. O tratamento está claro para o titular? Aquela pessoa da qual você está tratando esses dados, ela sabe, ela foi conscientizada, isso para ela é claro, ou num site, ou na hora da coleta, isso está claro para ela? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Gere evidências disso tudo. Há riscos de vazamento desses dados? Sim ou não? E também, se sim, diga quais são esses riscos e o que foi feito para prevenir esse vazamento. Quais os controles adotados para a mitigação dos riscos, tanto de vazamento, acesso indevido, compartilhamento indevido. E onde esses dados estão armazenados? Se em nuvem, em servidor e outro local. Quem e como tem acesso, isso tudo precisa estar especificado nesse documento. Então, para tudo isso, precisa ter os complementos aqui, a descrição do como é feito, respostas e evidências muito claras e documentos complementares também. E no final, se esse legítimo interesse foi aprovado, e o nome do responsável, se é um DPO, se é o jurídico da empresa, se é um gestor de privacidade, enfim. Então ele tem que ter o nome dele aqui, a assinatura e a data que isso foi feito. Beleza? Muito obrigado a todos. Nós vamos ficar por aqui para não estender muito esse vídeo. Se precisarem desse modelo de documento, é só pedir por e-mail. Caso tenham alguma dúvida e precisem de algum esclarecimento, me peçam ali pelo e-mail e eu terei todo o prazer em atendê-los. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quem não viu os demais vídeos sobre o mesmo tema, vejam que é muito legal. Forte abraço a todos.